Olá, tudo bom com você? Espero que sim. Hoje o cenário está um pouco diferente. Hoje eu vou dar aula da minha casa. Eu vim trabalhar aqui, trouxe o computador, porque eu estou resfriada. Então eu cancelei os atendimentos da parte da tarde agora e vou ficar mais reclusa. Trouxe meu aparelho de laser para casa, né? Estou fazendo autoaplicação, estou fazendo ILIB, né? E trouxe o assunto para a gente conversar aqui hoje, falar sobre o LIB, e a gente vai falar sobre as contraindicações. Eu acho que é o que mais pega para os alunos. Nesse canal já tem aulas sobre os parâmetros e lá eu falo sobre as contraindicações, mas eu quis hoje trazer uma aula bem específica, bem objetiva, para falar só sobre as contraindicações dos alunos. Tá bom? E deixa eu me apresentar, se você não me conhece, meu nome é Fernanda Pradines, eu sou professora de medicina chinesa, sou terapeuta integrativa. Na internet, eu ajudo os acupunturistas a tratar a raiz das queixas dos pacientes e ter resultados positivos já na primeira sessão com a laser acupuntura integrativa. Então, se você ainda não segue esse canal, me siga, ative as notificações para você receber toda a informação, né, quando eu lançar conteúdo para vocês, que eu lanço toda semana, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Como primeira contraindicação do ILIB, a gente tem aqui arritmias complexas e insuficiência cardíaca, né? Por quê? O ILIB é uma terapia que a gente faz de forma sistêmica. A gente coloca o ILIB sobre a artéria, geralmente é sobre a artéria radial, mas pode ser feito sobre outras artérias. E então o sangue, ele vai receber por determinado tempo aquela quantidade de fótons, que vai trazer N benefícios para o corpo, e tem aula específica sobre isso aqui no canal. E aí, como é feito sobre a artéria, esse sangue ele passa pelo coração, né? Ele circula, por isso que é um tratamento sistêmico. Então, o coração do paciente tem que estar em dia. E o que é isso? Arritmias complexas ou insuficiências cardíacas mais sérias? É aquela condição que já levou o paciente para o hospital, tá? Ele tem um problema, ele já teve alguma questão mais séria, já infartou, né? Por quê? Por exemplo, eu tenho um sopro. Várias pessoas têm sopro. Não é uma condição séria, você convive com isso com tranquilidade, tá? Então, assim, são condições sérias. Aí eu já trago aqui que a hipertensão, né, ela é indicada, tá? Então, se o paciente tem hipertensão, ele pode fazer o ILIB, beleza? Outra questão, neoplasias hematológicas. O que é isso? Câncer. Câncer no sangue, né? Ou no sistema linfático, porque também são cânceres que pega bem essa parte sistêmica, né? Você pega tecidos hematopoiéticos, linfóides, então não pode fazer câncer, ou desculpa, não pode fazer laser, ILIB, né? Eu vou trazer um ponto específico sobre câncer um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas essa é a regra geral. Pacientes com câncer de sangue no sistema linfático não fazem isso. E paciente que tem câncer de massa, de tumor? Bom, a indicação é que você pode fazer ILIB, desde que não haja lesão no P9. Isso daqui, o que é isso, lesão no P9, né? Eu estou falando, como o meu foco é a laser acupuntura, e aí o meu público, né, é muito acupunturista, P9 é o ponto pulmão 9, né? Mas para aquele público que está me assistindo que não é acupunturista, é é sobre aqui a radial, tá? É que o ponto P9 coincide aqui no local onde a gente aplica ILIB. E aí, se você tiver um tumor de massa, né, aqui, nesse caso, você não vai fazer o ILIB porque você não faz sobre o tumor, tá bom? Glaucoma que não é controlado, a gente também não faz ILIB. E o que é esse não controlado? O paciente, ele sabe que ele tem glaucoma, sabe que tem que pingar colírio, tem que fazer um tratamento, e ele fala: Não, eu tenho, mas de vez em quando eu esqueço, né? Às vezes eu acabo o colírio, eu não compro, eu demoro para comprar. Ou seja, ele não está controlando o glaucoma da forma como deveria, tá bom? Então, é mais seguro, não é indicado fazer o ILIB. Pacientes grávidas. Por que pacientes grávidas não é indicado fazer ILIB? Não é que vai fazer mal para a grávida ou para o bebê, para o feto.
Mas a verdade, não existe segurança, assertividade científica quanto aos efeitos do ILIB ao feto, né? Então, como a gente não tem essa segurança, a gente não faz o ILIB em mulheres grávidas. E o laser? A laser acupuntura? Sim, você pode fazer, mas existem considerações importantes sobre isso. Então, procure aqui no canal o vídeo que eu falo sobre as contraindicações da laser acupuntura, eu explico melhor como que a gente aplica para grávida, beleza? E aí, se seu paciente ele tem tatuagem, né, principalmente na região aqui da radial, né, do pulso, você não vai aplicar sobre a tatuagem. O paciente provavelmente ele não vai nem aguentar, né? Se você já teve paciente com tatuagem nessa região, eu tive paciente com tatuagem nessa região que eu não consegui nem fazer o triângulo de Buda que eu queria fazer aqui, né, para trabalhar a ansiedade do paciente, e eu queria fazer com laser, né? Eu queria fazer a laser acupuntura e eu não consegui. Imagina quem dirá o ILIB, que passa muito mais tempo ali irradiando fótons. O paciente não aguenta. Por quê? Porque a tinta da tatuagem é um pigmento que altera o cromóforo. O que que é o cromóforo? A célula receptora de luz e cor no nosso corpo. Então ele fica muito sensível. E aí o paciente vai sentir queimar, tá? O laser queima? Não. O laser ele é atérmico, ele vai de 1 a 2 graus no máximo. Mas existe uma sensação, sim, de queimar. O paciente não vai saber essa particularidade, ele só vai falar que está sentindo que está queimando, tá? Então, no ILIB, onde há maior entrega de luz, havendo possibilidade de ter fotossensibilidade em cima da tatuagem. Por isso, você não vai fazer o ILIB em cima da tatuagem. Se você quiser colocar sobre outra artéria, fazer em outro local, você pode fazer, tá? Paciente que faz uso de substâncias fotossensíveis, como ácido retinóico e a isotretinoína, né? Isotretinoína é a substância que está ali na base daquele medicamento Racutan, tá? Não pode fazer ILIB porque o paciente, né, ingerindo, tomando essa substância, também não é indicado, tá? Substâncias fotossensíveis. É, Antibiótico à base de tetraciclina também não é interessante. Não é que não seja interessante, não é indicado, tá? Porque são substâncias fotossensíveis. Erva de São João também não é indicado. Porque são substâncias que podem trazer alguma sensibilidade ali pro paciente, tá bom? Lesões sem diagnóstico. Por quê? Porque você não sabe se aquilo é um tumor, né? É um câncer. E como a gente falou, sobre o câncer você não vai fazer, sobre o tumor você não vai fazer o ILIB, tá bom? Essa daqui, gente, é o marca-passo. O marca-passo, antigamente, ele era visto como uma, uma contraindicação absoluta. Hoje ela já é relativa, né? Para o laser. E para o ILIB em si, o ILIB, né, não há justificativa técnica ou científica que respalde contraindicação referente ao ILIB em pacientes com marca-passo. Traduzindo isso, não tem nada que tecnicamente ou cientificamente justifique, fale que há risco para o paciente que tem marca-passo. Aí cabe a você, terapeuta profissional, ver se você se sente seguro em fazer o ILIB num paciente que tem um marca-passo. Na literatura, na teoria, não existe contraindicação. Mas se o paciente tem um marca-passo, ele tem um problema sério cardíaco, mas que está sendo trabalhado, controlado pelo marca-passo, né? Então, se você se sentir inseguro, né, não faça mais, existe essa possibilidade sim, tá bom? Algumas dúvidas e pontos importantes que durante os meus cursos presenciais os alunos trouxeram e aí eu trago para cá, né? Com relação ao câncer, que eu falei para vocês que eu ia trazer para a gente conversar com mais profundidade. Aí aqui eu faço um comparativo, o laser acupuntura e o ILIB, né? Que são duas coisas diferentes. Hoje a aula é sobre o ILIB, mas a gente sabe que a gente pode fazer a acupuntura com laser. Quando a gente está falando de câncer e estamos falando de laser acupuntura, você não pode de jeito nenhum pegar o aparelho de laser e colocar sobre o tumor. Isso é uma contraindicação absoluta. Ó.
contraindicação absoluta. Para laser acupuntura, não usar sobre a região do tumor. E relativa? Bom, para comorbidades secundárias, mucosite, neuralgia, enjoo, fadiga, essas coisas você pode fazer, esses sintomas você pode fazer. Então, para comorbidades secundárias, você pode fazer sim utilização do laser, da laser acupuntura, tá? Agora vamos falar sobre o ILIB. O que que é uma contraindicação absoluta que eu falei lá no início da aula? Tumores nos tecidos hematopoéticos e linfóides, ou seja, câncer no sangue e no sistema linfático. Não, de jeito nenhum, né? E aqui, gente, eu trago uma observação. Pacientes usando medicamento imunossupressor. Bom, chegou um caso, é a mãe de uma aluna, e essa aluna veio conversar comigo que a mãe está tratando um câncer que é inoperável e por isso os médicos decidiram passar um medicamento imunossupressor para baixar o sistema imunológico desse paciente, para não permitir um aumento das células ali de reprodução, tá? E aí ela me perguntou, e aí, professora, eu faço ou não faço ILIB? Eu recomendei ela não fazer o ILIB, tá? Fiz algumas investigações em outras linhas de entendimentos. Existem entendimentos em que, se o médico liberar, o terapeuta faz o ILIB, tá? Porque existe liberação médica. Existe uma outra linha de entendimento que não recomenda, porque pode até atrapalhar a quimioterapia. Então, já é uma linha mais conservadora que nem câncer faz, tá? E a minha recomendação nesse caso é não fazer o ILIB. Por quê? Apesar de falarem que o ILIB tem um efeito modulatório do sistema imunológico, o que que é modulatório? Você vai modular, então você vai regular, né? Vai deixar ele regulado, esse sistema imunológico. É, se ele tiver baixo, ele aumenta, né? E se ele tiver equilibrado, ele mantém equilibrado. Mas eu acho que, na verdade, é muito mais do que modular. Você fortalece esse sistema imunológico. Por quê? É um comprimento vermelho, de onda vermelha, que é absorvido pelas mitocôndrias das células. A gente sabe que o comprimento de onda vermelha, ele é absorvido na mitocôndria. E o que que é mitocôndria? É a usina de força da nossa célula. Então, por via indireta, você vai sim fortalecer essas células e fortalecer o sistema imunológico. Então, eu acho arriscado você, com um paciente que está tomando medicamento para baixar, para zerar, para suprimir esse sistema imunológico, porque a gente sabe que em alguns casos o paciente, por exemplo, o paciente fez um transplante, ele tem que estar ali no sistema imunológico baixo. Então, existem situações. E no caso dessa aluna, essa paciente, tinha essa situação. Eu falei, não faz. Por quê, gente? Porque a gente tem estudos de LIB, mas os estudos são muito também clínicos, são estudos que estão no início ali, né? A gente não tem muitos estudos randomizados, né, aplicados numa grande população. A gente tem que ter cautela, porque senão a gente pode acabar atrapalhando o paciente, né? Bom, eu sei que existem linhas mais flexíveis que vão falar que o ILIB é maravilhoso e você deve fazer nesses casos. Eu acho o ILIB maravilhoso, mas em alguns casos eu sou bem conservadora, tá? Então essa é a minha recomendação. Aí eu trago aqui só as doenças autoimunes, porque a gente estava falando de câncer com medicamento imunossupressor. E existem outros tipos de doenças autoimunes, né? Bom, a laser acupuntura e o ILIB, né? O que que é a doença autoimune? É um ataque sistêmico ao sistema de defesa do corpo. Existe uma inflamação sistêmica, né? O ILIB tem efeito modulatório, com ele existem os efeitos a seguir que irão modular a inflamação sistêmica. Ou seja, o ILIB ele libera óxido nítrico e aumenta marcadores anti-inflamatórios. Eu vou traduzir. Na verdade, via de regra, a laser acupuntura e o ILIB, eles são indicados sim para quem tem doenças autoimunes, porque porque você tem essa liberação do óxido nítrico, você melhora a microcirculação, você aumenta marcadores anti-inflamatórios, você melhora, né, o sistema imunológico. Então, é indicado. Então, de forma geral, é indicado. Mas, se aí é essa observação que eu trago. Mas, se esse paciente estiver tomando medicamento imunossupressor, torna-se contraindicado. E aí eu trago a explicação. Por exemplo, pacientes imunossuprimidos, os transplantados, alguns tratamentos de câncer, como eu trouxe,
né, em outra situação. Pacientes com HIV, algumas doenças autoimunes que estão numa fase aguda e o paciente está precisando suprimir o sistema imunológico. Aí a gente tem que ter cuidado, né? Como é que é na laser acupuntura? Esses pacientes imunossuprimidos, você tem que ter muito cuidado, pacientes que precisam ficar imunossuprimidos, tá? Você precisa, você tem que, não pode fazer, olha só, é absoluto, fazer laser acupuntura em pontos que ativem o sistema imunológico. Então, cuidado com pontos auriculares, como o ponto da imunidade, ponto Ping Xuan, porque são pontos que podem ativar o sistema imunológico. E de forma relativa, bom, a literatura não contraindica. Logo, o que que você pode inferir? Que nos demais pontos você pode utilizar, né? E com relação à acupuntura sistêmica, bom, a literatura ela não contraindica, mas o que que eu trago de observação? Se o paciente precisa ficar imunossuprimido, tenha cuidado em fazer em qualquer outro ponto também. Por quê? Aí a minha indicação, não faça. Por quê? Pontos de acupuntura, eles não são pensados isoladamente, né? Então, é um protocolo. Então, às vezes, um ponto isoladamente, ele não aumenta o sistema imunológico, mas o seu protocolo, o seu pensamento terapêutico, de alguma forma, aumenta esse sistema imunológico. Então, você tem que ter cuidado. Seria o cuidado que você teria que ter com a desculpa, com a acupuntura normal. Se o paciente precisa ficar imunossuprimido, seja porque ele foi transplantado, ele está com alguma questão ali, doença autoimune, que ele precisa ter esse sistema menor, né, suprimido, zerado, é claro que até a própria acupuntura você vai ter que ter cuidado. Então, com a laser acupuntura é a mesma coisa, você também tem que ter cuidado para não criar ali um tratamento que vai aumentar o sistema imunológico desse paciente, tá? Então, é só para ter esse cuidado, é muito caso a caso, é na prática, tá? Para vocês perceberem, ele realmente precisa ou ele está imunossuprimido e precisa aumentar a imunidade? Aí é diferente. O paciente estando imunossuprimido e o seu objetivo é aumentar a imunidade dele, aí você faz, tá? O negócio é quando ele precisa ficar imunossuprimido, tá? Aí é a diferença, tá bom? Bom, essa aula trouxe as contraindicações, né? Trouxe esses pontos que eu acho importantes, porque são pontos mais polêmicos, que a gente tem que ver caso a caso, que é o câncer, que doenças autoimunes que estão em estados agudos, ou que o paciente está tomando, né, precisando tomar é, remédios, né, imunossupressores. Então, trago essas observações, tá? Porque é importante, é muito caso a caso, mas eu sei que os alunos chegam com essas dúvidas, então a gente precisa conversar sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui, eu respondo vocês. Agradeço a troca que vocês estão tendo aqui comigo. Os alunos estão tirando dúvidas, estão dando sugestões, fiquem sempre à vontade, tá? Me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é @fepradines. Eu trago conteúdos sobre a laser acupuntura integrativa todos os dias, né? Falando sobre os 3 pilares, falando sobre saúde do intestino, falando sobre a laser acupuntura, falando sobre a saúde integrativa, os pilares da saúde integrativa, tá? Aqui no meu YouTube, não deixe de se inscrever e de ativar as notificações. E o Facebook, Fernanda Pradines. É isso, gente. Eu agradeço. Bons estudos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.